porque o que promete ser intenso também é o jogo São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, nesta segunda-feira, hein? Próxima segunda-feira, às 21h35, nos embalos de segunda-feira à noite, já virou motivo de nota por parte do São Paulo, protesto contra a data do jogo, o jogo marcado para segunda-feira e não no sábado, já gerou aquele barulho, aquela polêmica entre as diretorias, algo muito antigo, né? Que a gente já acompanha há anos e anos nessa história de Palmeiras e São Paulo. Mas agora tem uma nova polêmica, hein? Em cima das comemorações, os chutes nas bandeirinhas de escanteio. Porque o presidente da TUP, a torcida uniformizada do Palmeiras, mandou um recado em caso de chute na bandeirinha do Palestra Itália. O presidente Marcelo Lima fez uma convocação geral para os palmeirenses invadirem o campo de jogo e sentarem caso algum jogador adversário faça tal gesto. Eu não sei se a gente tem o vídeo aqui, eu acho que eu posso ler, né? Nós temos o vídeo, então vamos com o vídeo do Marcelo Lima, que é o presidente da TUP. Ele já deu o recado. Já deu um recado para os jogadores do São Paulo, não pode chutar a bandeirinha de escanteio, porque se chutar a bandeirinha, vamos invadir o campo. Inclusive, nessa publicação, ele marcou os clubes, pelo que eu estou acompanhando aqui, pelo que eu acabei de receber, e também marcou a Federação Paulista, mandou esse recado para a Federação Paulista, autoridades públicas e rivais, tá? Foi o que me mandaram por aqui. Vamos acompanhar o vídeo. E outra coisa, né, mano? Muitas pessoas, vai perder o mando de campo. Dane-se que perca o mando de campo. Pior é alguém chutar o nosso símbolo. O Veiga fez isso. Eles não reclamaram, não requisitaram porque não quis. Eu estou me sentindo prejudicado e convoco o torcedor palmeirense. Chutou a bandeira de escanteio, nós iremos invadir o campo, ficaremos sentados. Ou as autoridades da Federação Paulista de Futebol, o poder público, comunica aos jogadores que eles fazendo isso estão incentivando a violência. Porque está chutando a bandeira, está chutando a minha cara, está chutando minha alma e meu espírito. Para depois vocês não quererem fugir de campo novamente. Então, dá o alerta. Chutou a bandeira da Sociedade Esportiva Palmeiras, iremos invadir o campo, sim. 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 Não, você entendeu? Sim. Isso é vergonhoso. Tomem atitude. Tá aí a publicação do Marcelo Lima, presidente da TUP, e não para por aí, porque o líder da torcida independente do São Paulo, a maior organizada do São Paulo Futebol Clube, acrescentou um novo capítulo aí nessa polêmica, hein? O Henrique Gomes, o Baby, postou uma foto de Luciano chutando a bandeirinha de escanteio do estádio do Palmeiras. O atacante são paulino fez essa comemoração ao marcar o gol, que foi o gol de empate na partida válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. No entanto, o Palmeiras venceu aquele jogo no apagar das luzes por 2-1 e escreveu o seguinte: o presidente da torcida independente do São Paulo já chutou uma vez e vai chutar de novo. E ainda postou, carregando. E ele ainda mencionou a data da partida da semifinal e escreveu, save the date. O confronto em jogo único será disputado no estádio palmeirense. E um olhinho ali, A produção faz questão de me passar no ponto o olhinho. Save the date. E o emoji com o olhinho já chutou uma vez e vai chutar de novo, carregando. Tá aí a publicação do presidente da torcida independente do São Paulo, a maior organizada do São Paulo. A gente acompanhou a fala do presidente da TUP, do Palmeiras, torcida uniformizada do Palmeiras, e aí já começou essa polêmica, mesmo antes da bola rolar, da bandeirinha de escanteio, a comemoração na bandeirinha de escanteio. Fábio Piperno, tá aí. Antes da bola rolar, já tem esse clima para Palmeiras e São Paulo, porque a gente vê esse tipo de polêmica quando o jogador vai lá e faz a comemoração. Mas, pelo visto, antes da bola rolar, já teve o recado, já foi dado aí das duas partes, Piperno. Só gente fina, enfim, em conflito, Eu acho que nesse caso é claro que não há, é difícil você tipificar o que os dois fizeram, principalmente o presidente da TUP, como crime. A gente pode alegar que está incitando a violência e tal, mas ainda eu acho que é muito difícil tipificar isso. Mas se fosse dos órgãos aí das instituições de segurança, se fosse da polícia, eu tomaria uma única medida em relação a isso aí. Eu chamaria
eu convocaria os dois para um depoimento, para que eles explicassem o que eles tentaram dizer com essas afirmações aí. E, só que eu faria o seguinte, Pedrinho, eu convocaria os dois por volta aí do horário do jogo de segunda-feira. Então, segunda-feira, vamos chamar os dois valentões lá para alguma delegacia, a fim de que eles possam esclarecer os fatos e essas declarações para lá de infelizes, especialmente as do presidente da TUP, afinal de contas, agora o guardião, enfim, o guardião da honra palmeirense. Né? Ele até falou, né? Dane-se que perca o mando de campo. Disse que se deparou com manifestação de torcedor adversário incentivando essa comemoração contra o Palmeiras. Dane-se porque o dinheiro também não é dele, né? Imagina o Palmeiras perder um mando de campo numa final por conta de uma ação dele. O tamanho do prejuízo que uma atitude como essa resultaria, né? E ele abre o vídeo falando, né? Comunicando um pedido para a Federação Paulista e Poder Público. Eu vi torcedores dizendo que liberariam chopp caso chutassem a bandeira do Palmeiras dentro de campo, e eu, como palmeirense, estou avisando: ou vocês conversam com o jogador e impõem uma regra nisso, ou eu convoco todo palmeirense caso chutarem a bandeira que invadam o campo de jogo. Tá aqui, ó, sem agressão, e vamos ficar todos sentados dentro do campo, fecha aspas. Recado a todos os órgãos públicos, porque é uma falta de respeito e deselegância. Isso gera tragédia. Chutou a bandeirinha com o símbolo do Palmeiras, a gente invade o campo e vamos sentar. Então aqui a declaração completa, né, do presidente da TUP, o Marcelo Lima. Esse tipo de comemoração, Bruno Prado, a gente, assim, todo clássico tem essa polêmica, né? É impressionante. O Rafael Veiga já tem essa comemoração de chutar a bandeirinha de escanteio. Quem foi que chutou a bandeirinha? Foi o Yuri, né? Yuri Alberto agora, né, no clássico, né? Sim. Que ele chuta a bandeira e depois simula e... Acho que foi isso que aconteceu, ele né? Tirou a camisa, eu acho. Tirou a camisa, não foi? Acho que não chegou nem a chutar a bandeira, né? Não, acho que foi porque tirou a camisa. Ele tomou amarelo, depois simulou e tomou vermelho. Acho que foi isso. Acho que eu tô lembrando aqui do Luciano, na verdade. Que o Luciano, sim, chuta a bandeira de escanteio lá em Itaquera e enfim, fica pendurado. Mas todo clássico tem essa polêmica da comemoração. Quando o jogador do seu time faz a comemoração, todo mundo acha linda. Agora, quando o jogador adversário repete o gesto, repete a comemoração, não, poxa vida, é falta de respeito, todo mundo fica indignado. Eu não vejo nada demais, inclusive é o critério da arbitragem agora dar cartão amarelo para esse tipo de comemoração, que eu, assim, sinceramente não vejo nada demais nesse tipo de comemoração. Até alguns casos que a gente citou, Luciano, Rafael Veiga, lá atrás, o Boi Bandido também com a camisa do São Paulo, a Luiz Boi Bandido, e dava voadora na bandeirinha, nos membros da comissão técnica. Eu não vejo nada demais nesse tipo de comemoração, Bruno Prado. Não, também não. E, assim, é uma polêmica meio do nada, né? E, assim, se alguém invadir o campo, tem que ser punido de acordo com o que a lei manda em caso de invasão de campo. É isso, não tem... nada justifica. Teve um momento que ele falou que isso incentiva a violência. Não, se alguém for violento e agredir outra pessoa porque chutou uma bandeirinha, quem está errado é quem agrediu, não justifica nada. Em caso de chutar bandeirinha, dá um cartão amarelo. Você pode até discutir se isso é certo ou não, mas se a orientação é essa, a punição, entre aspas, para chutar bandeirinha é tomar um cartão amarelo, não é ser agredido, nada justifica a violência. Então, não acho que o ato de algum atleta justifique a violência ou incentive a violência. E se alguém invadir o campo, tem que ser punido de acordo com o que a lei manda em caso de invasão de campo. E se o Palmeiras perder o mando, o Palmeiras que processe os responsáveis pela perda de mando para cobrir os prejuízos do clube. Agora, realmente o Yuri Alberto chutou a bandeirinha no clássico agora, Palmeiras e Corinthians, terminou 1-1, e aí tem aquela falta que ele simula e recebe o segundo amarelo e é expulso. Então, a nossa memória aqui às vezes acaba pegando um pouco, né? Mas realmente ele chutou a bandeirinha de escanteio, o Yuri Alberto, aqui no jogo mais recente envolvendo Corinthians e Palmeiras, e teve toda essa confusão. Eu não vejo nada demais, Mauro, nesse tipo de comemoração, chute de bandeirinha de escanteio, de novo virando pauta aqui do programa, mas é aquilo, jogador que agora faz esse tipo de comemoração sabe que vai levar um cartão amarelo que vai ficar pendurado para o restante da partida. Acho que até por isso, alguns jogadores que faziam essa comemoração não estão fazendo mais, Mauro. Eu acho que nem vale a pena falar muito sobre isso, não. Não acho nem que esse torcedor tenha força para convencer alguém. Seria entrar em campo e arcar com as consequências.
Ele entra em campo, se isso acontecer, e há as consequências. Aí vejamos o que o Palmeiras vai fazer, o que a polícia vai fazer, né? Enfim, o jogador chutou a bandeirinha e tomou um cartão, não é assim? Isso. Com o qual concordemos ou não. Então, acabou, não cabe ao torcedor definir isso. A gente está dando muita visibilidade aqui, não deveria ter. E só para a gente encerrar essa polêmica da bandeirinha de escanteio, o professor Rafael Porcari, ele mandou aqui para mim a seguinte mensagem: Facundo Otejo, o melhor árbitro sul-americano no momento, não aplicou o cartão amarelo para o Rafael Veiga quando ele chutou a bandeirinha de escanteio contra o Atlético Mineiro. A orientação de proibição desse gesto, né, dessa comemoração ali da bandeirinha de escanteio é brasileira. O CNM entendeu que chutar a bandeirinha entra no quesito provocar o adversário que existe na regra. Desde então, as torcidas também adotaram o discurso do CNM e passaram a entender o chute na bandeirinha como provocação. E a interpretação dada pelo CNM, por incrível que possa parecer, incentivou a raiva das torcidas porque na Europa não existe isso. Ele até cita o caso que a gente mencionou do Aloysio Boi Bandido, por exemplo, que nem jogaria mais, porque era a comemoração que o Aloysio fazia em todos os gols dele. Eu acho que nem deveria ter, é por aí, eu não vejo problema nenhum, acho que é do futebol esse tipo de comemoração e nem deveria ter essa polêmica toda, né? Todo esse barulho em torno dessa comemoração da bandeirinha de escanteio, como eu disse, quando é pro seu lado, ótimo, lindo, né? Maravilhoso, chutou a bandeirinha de escanteio. Quando é pro outro lado, não pode fazer porque é falta de respeito. Enfim, segue o jogo e que a gente não possa comentar mais esse tipo de situação aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras, que para esse jogo contra o São Paulo deve ter os retornos, né, de Gustavo Gomes e Piquerez, que ficaram de fora das últimas 2 partidas do Palmeiras, iniciaram a transição física, então existe essa expectativa de que o Palmeiras enfrente o São Paulo com a força máxima, com os retornos de Gustavo Gomes e Piquerez, e tem reforço chegando, que é o Vitor Roque, que conheceu a estrutura da academia de futebol, deu entrevista para a TV do clube, se disse muito impressionado com toda a estrutura que o Palmeiras oferece aos jogadores, lembrando que ele está regularizado no BID, inscrito no Campeonato Paulista, e deu até o recado, o Vitor Roque. Eu vi uma declaração dele dizendo que se vai jogar ou não, aí fica a cargo do técnico, porque ele já vinha treinando na Espanha, estava lá, né, na temporada europeia, agora chega ao Brasil e está pronto para fazer a estreia com a camisa do Palmeiras. Já pensou, Piperno, no Vitor Roque? Você escalaria o Vitor Roque no Campeonato Paulista agora? Acabou de chegar, você acha que já é o caso de entrar em campo o Vitor Roque? Eu deixaria no banco e enfim, eu colocaria no decorrer do jogo, sim. Um jogador de 25 milhões e meio de euros. Então, veja, ele tem que jogar, não que isso seja na marra, mas ele é alguém que está em atividade. Ele jogou outro dia aí, né? Jogou domingo retrasado, né? Então, não há motivo para que demore muito para estrear. Já fez algo, vi agora há pouco, inclusive uma imagem dele no treino do Palmeiras, ele saindo com o Estevão, os dois conversando, né? O pessoal já badalando bastante essa possível parceria. Mas assim, eu começaria com o time que vinha com o Flaco, né? Mais os retornos aí do Gomes e também do Piquerez, e aí utilizaria sim o Vitor Roque no decorrer do jogo. Vitor Roque chega ao Palmeiras. A outra contratação, Lucas Evangelista, hein? Lucas Evangelista chega para reforçar o Palmeiras, tá lá, tá feito. Ele que pediu para não atuar contra o Santos pelas quartas de final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro, reforça o Palmeiras numa posição em que o Verdão perdeu o Zé Rafael para o Peixe. Chega Lucas Evangelista para disputar posição, para concorrer dentro do elenco alviverde com o Richard Rios, né, na função ali de segundo volante. Vai brigar pela posição com o Richard Rios, o Lucas Evangelista, jogador que tem experiência internacional, atleta que pode sim agregar a esse time do Palmeiras. Bruno Prado, então a gente falando aqui dos reforços, é claro que o Lucas Evangelista não vai entrar em campo, porque já disputou a competição pelo Bragantino. Torcedores do Palmeiras têm essa dúvida quanto à Copa do Brasil, se ele pode ou não entrar em campo. O regulamento mudou da Copa do Brasil esse ano. Então, o Lucas Evangelista, ele atuou pelo Bragantino agora contra o Souza da Paraíba, mas o novo regulamento da Copa do Brasil permite que jogadores que entrarem em campo nas segundas ou terceiras fases aí da Copa do Brasil e se transfiram para outra equipe, eles podem atuar por mais de uma equipe na Copa do Brasil. É o caso do Lucas Evangelista.
uma espécie de troca, porque a negociação foi se alterando, os moldes da negociação foram sendo alterados. O Fabinho vai em definitivo para o Bragantino e chega o Lucas Evangelista em definitivo para o Palmeiras, e as duas equipes estão negociando também o Naves. O Naves pode tomar o caminho do Bragantino, já chegou a um acordo com a equipe de Bragança Paulista, o Massa Bruta, e agora as diretorias que mantêm boa relação estão ali trabalhando no acordo, né, tentando costurar um acordo que fique bom tanto para o Palmeiras como para o Bragantino, no caso do zagueiro Naves, Bruno Prado. Então, só atualizando aqui, Vitor Roque chegando ao Palmeiras. O Verdão vai ter o Lucas Evangelista a partir do Campeonato Brasileiro, contando com os retornos de Gustavo Gomes e Piquerez para esse jogo contra o São Paulo. Bruno Prado. O Evangelista é um cara que vem para compor o elenco, né? Ele é um bom jogador, no Bragantino foi bem, começou no São Paulo, até jogou pouco. Ele veio de outro time para a base do São Paulo, agora não me recordo qual é o time, mas aí ele jogou um pouco no time profissional e foi embora, jogou na Udinese da Itália, jogou no futebol francês também, e aí veio para o Bragantino. Ele vem para ser uma opção na posição ali de um segundo volante, né? O Palmeiras perdeu o Zé Rafael, perdeu o Gabriel Menino, tem o Richard Rios. Eu vejo o Evangelista como uma opção para essa posição do Richard Rios. Acho que o Palmeiras tem hoje o Emiliano Martínez e o Aníbal Moreno para uma função ali de um primeiro volante, e o Evangelista vem para ser uma opção para segundo volante, o Rios e o Evangelista como opções para essa posição. O Naves, eu acho que o Naves ele foi bem quando ele teve oportunidades. Ele, desde 2022 ele é utilizado no time e até já foi utilizado em jogos importantes de reta final de Campeonato Brasileiro, e se comportou bem. Mas o Palmeiras trouxe dois zagueiros, né? Trouxe o Bruno Fux e o Mikael. O Mikael fez uma boa estreia contra o São Bernardo no sábado. Já tem o Gomes, já tem o Murilo. Então ele ia ficar sem espaço mesmo, né? Então um jogador que já está atuando desde 2022 no profissional, se tornar o quinto zagueiro do elenco, acho que realmente para ele é ruim, e o melhor é ele seguir para outro clube onde ele possa jogar. Para o Benedetti, que deve vir esse quinto zagueiro, acho que está legal. É um garoto que até então estava jogando Copa São Paulo, né? E teve a oportunidade em alguns jogos do Paulista. Acho que para ele tá legal. Para o Naves, como ele já está há alguns anos no profissional, acho que já não é um bom negócio. Só passando aqui a atualização do lado do São Paulo, hein? Porque o São Paulo não é eliminado na semifinal do Campeonato Paulista desde 2018. A última eliminação ocorreu há 7 anos. Naquela ocasião, o clube do Morumbi foi superado pelo Corinthians, empataram no jogo de ida e o Timão levou a melhor no jogo de volta. De lá para cá, o São Paulo alcançou a final do estadual 3 vezes, classificou em todas as ocasiões. Em 2019, eliminou o Palmeiras nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal. 2 anos depois, na edição em que foi campeão paulista, superou o Mirassol para avançar à grande final. E em 2022, eliminou o Corinthians. Então, aqui o retrospecto do São Paulo é bom, né? Retrospecto recente do São Paulo na fase de semifinal do Paulistão. E já está, enfim, a gente está acompanhando todo esse barulho e essa polêmica envolvendo Palmeiras e São Paulo. Na segunda-feira, esse duelo às 21h35, nos embalos de segunda-feira à noite, você vem com a gente. Então, passamos aqui atualizações dos dois lados para essa semifinal do Paulistão. Fábio Piperno, tá aí o retrospecto do São Paulo, né, o tricolor paulista que conta com o Caleri, que marcou na vitória contra o Novo Horizontino. E tem um jejum pela frente, né? Tá até aqui na pauta, interessante isso aqui. O camisa 9 não sabe o que é marcar um gol fora de casa há 8 meses. A última vez foi contra o Atlético Paranaense por 2-1 fora de casa. Interessante que hoje também tem estatística para tudo, né? Mas nos últimos tempos o Caleri de fato não tem sido um grande artilheiro. Ele fez 14 gols na temporada passada. Ela teve um outro ano, né, Bruno? Ele fez 7, né? Foi 2022, talvez. Talvez 21, que foi o ano que ele chegou no meio do ano. Pode ser. Ou seja, assim, ele é um atacante importante, é um jogador de imposição física, um cara que está sempre lá brigando com os zagueiros e tal. Mas não esperem do Caleri um grande artilheiro. E, aliás, isso é muito curioso, né? Porque, às vezes, a percepção ela é bem diferente da realidade. O Flaco Lopes, que é extremamente contestado, ele fez 50%, aliás, até um pouquinho mais de 50% de gols a mais que o Caleri na temporada passada. E o Caleri não é alguém aí de grandes jogos, mas é um cara importante. Lá o São Paulo, de forma até
um pouco imprópria na minha avaliação. Enfim, gostou dessa história de quarteto mágico e tal, né? Menos, né? Quer dizer, não é para tudo isso. E agora, eu acho que o jogo de São Paulo contra o Novo Horizontino foi também importante para que o Zubeldia testasse essa outra forma de armar a equipe e que, para mim, é a mais sensata, considerando que São Paulo vai jogar fora de casa contra um time melhor. Quer dizer, então, a grande dúvida é, puxa, São Paulo lá com os 4 na frente, como é que vai ser a recomposição, como é que o São Paulo vai ajustar a marcação e tal. E agora, com a entrada de mais um zagueiro, eu acho que, enfim, o Zubeldia, pelo menos em relação a isso, conseguiu uma boa solução. Ô Pedro, até falando disso do Caleri, que o Perno falou dele artilheiro, é interessante quando você olha mesmo os números, até por curiosidade eu fui olhar aqui. A única temporada no São Paulo em que ele fez mais de 20 gols, né, foi a de 2022, que ele fez 27. Em 2021 ele chegou no meio do ano, ele fez 5, né, foi essa que o Pepe não lembrou, ele fez 27 em 22, em 23 14, em 24 14 de novo. E fora do São Paulo, lá na Europa, que ele ficou 5 temporadas, cada uma num clube, a temporada mais artilheira dele foi pelo Las Palmas, temporada 17-18, que ele fez 12. E tem uma no Boca, lá em 2015, que ele fez 23. Então só tem 2 temporadas com mais de 20 gols. E no São Paulo, na primeira passagem, ele só ficou 6 meses, aí teve uma boa média, né? Ele fez 16 em 31. Sim. Em 31 jogos, 16 gols. Foi muito boa. Então, assim, ele é um atacante muito bom. Gosto muito do Caleri. Acho ele extremamente útil ao São Paulo. É um batalhador, é um ótimo pivô, muito bom no jogo aéreo. É um cara que se entrega o tempo inteiro. Mas, realmente, às vezes fica uma expectativa por algo que não é recorrente, né? Ele tem 2 temporadas só com mais de 20 gols na carreira. Então, você pode esperar que o Caleri vai entregar 14, 15 gols, isso ele entrega até com certa frequência, mas esperar 25, 26 gols, aí já é uma coisa que aconteceu pouquíssimas vezes na carreira dele. Mas assim, ele pode te ajudar num pivô, ele pode te ajudar saindo da área, pode te ajudar escorando uma bola longa de cabeça. Ele é muito útil, mas realmente, se ficar esperando o Caleri meter 25 gols no ano, esse ano ele fez 3 até agora. Esperar 25 gols, você está esperando algo que foi muito raro na carreira dele. É um jogador que se entrega muito pro São Paulo, lutador dentro de campo, e se não marca gols, pelo menos ajuda ali. É um jogador que briga bastante dentro de campo, Caleri. Hoje é o capitão do time, tem uma liderança também.